Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Humanas, né? Essa semana falaremos sobre cultura na periferia e periferia na cultura. E para começar, vamos desmistificar o conceito de periferia. Segundo a geografia, periferia é a região que está nos arredores de um determinado centro. Como a gente consegue observar aqui nessa imagem, né? Você tem um centro, um núcleo. Ao redor desse núcleo você tem a chamada periferia urbana e ao redor dessa periferia você tem a área rural, né? Então, a periferia é uma área intermediária entre o centro urbano e a área rural. Mas também muitas pessoas costumam usar periferia para se referirem às favelas, os bairros mais pobres e loteamentos clandestinos. Muitas vezes isso é usado de forma pejorativa, mas infelizmente mostra uma triste realidade que que encontramos nas periferias das grandes cidades, como a gente vê nessa imagem aqui de uma favela, né, onde falta tudo, falta esgoto, saneamento, falta energia, água potável, né, uma situação bastante triste. Mas já que nós estamos falando de cultura e cultura na periferia, se a cultura engloba tudo que é feito pelo homem, podemos afirmar que existe uma cultura na periferia? Ou, melhor dizendo, uma cultura de periferia? Sim, lógico, né? E aí, para ilustrar isso, a gente trouxe dois exemplos aí, né? Do lado esquerdo do vídeo de vocês, tem uma imagem do festival na periferia, né? Que acontece todos os anos. E do lado direito também a grande final do quinto concurso interescolar de slam, né, de São Paulo, foi realizado lá no Centro Cultural Ruth Cardoso. Ou seja, a periferia produz cultura. Né? Esses foram só dois exemplos, mas existem muitos outros e com certeza vocês conhecem ou participam de algum. Né? Eu trouxe também aqui, como a gente pode ver, né, além desses exemplos que eu dei, existem muitas outras manifestações culturais, como essas, por exemplo, essa obra da artista Kazui Suzui, que é moradora do Jardim Brasil, pertinho do Cieja. Né? A Kátia foi criada pelos seus avós maternos, né, que são filhos de imigrantes japoneses, por isso seu trabalho é marcado pelos temas orientais. É bem provável que muitos de vocês já tenham visto essa obra perto da casa de vocês. Mas além de produzir e espalhar cultura, a periferia não está isolada e também cada vez mais está se inserindo nas atividades culturais espalhadas pela cidade, como podemos observar em várias ações patrocinadas pelo CIEJA. Quem é que não se lembra do dia que fomos à Ópera Aida lá no Teatro Municipal? É bem provável que muitos de vocês tenham participado ou ouvido falar deste evento, né? Não há espaço ou atividade cultural que impeça a participação de todos. A cidade pertence a todos, então não existem limitações. São Paulo é uma cidade muito rica de atividades culturais e boa parte delas são gratuitas e acessíveis a todas as pessoas. De metrô, de ônibus ou de trem, é nossa gente que lá vem. Seja no Museu Penitenciário Paulista ou na badalada Avenida Paulista. Cultura para todo mundo sempre tem, né? Muitas ações, fizemos muitos passeios e muitos faremos mais depois de passar dessa pandemia. Bom, já que a gente aprendeu um pouco sobre a cultura na periferia e periferia na cultura, que tal fazermos as nossas atividades? Primeira questão que a gente propõe é a seguinte: nos conte um pouco como é a vida cultural no seu bairro e se você está envolvido nessas atividades culturais, essa vida cultural. Né? Então, fale um pouquinho sobre isso. Segunda, como podemos fazer com que mais atividades culturais possam se espalhar pelo seu bairro e por nossa cidade? E também de que forma podemos incentivar mais pessoas a participar delas? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Né? E, por fim, a terceira questão que a gente coloca é sobre quais sugestões de atividades ou passeios culturais você sugere para o CIEJA ir depois do fim da pandemia. Que tal privilegiar as atividades culturais do seu bairro? Né? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos mostrar essa cultura pujante que existe no bairro, né? E por fim, como sempre, a gente traz nossas dicas para você saber mais. Né? Do lado esquerdo do vídeo de vocês, a gente coloca lá o site da SP Cultura, onde tem toda a agenda cultural da cidade. Vocês sabem que nós estamos agora na fase verde e muitas atividades culturais voltaram.
E lá tem uma relação dessas atividades e a maioria delas todas gratuitas e acessíveis a todo mundo, né? E do lado direito do vídeo de vocês, a gente sugere um vídeo do YouTube, né, que se chama Expressão Comunitária, Periferia Luta por Espaços para Promover Cultura, que fala um pouco dessa cultura na periferia, mas também fala da necessidade de se aumentar essas atividades culturais, né, para a gente pensar e refletir um pouquinho. Bom, é isso, gente. Nós agradecemos muito a participação, o empenho de vocês. Lembramos que toda quarta-feira, tanto eu como o professor Alexandre como a professora Morgana, estamos nos nossos plantões prontos para atendê-los, conversar com vocês sobre as nossas aulas, sobre dúvidas. Então, aguardamos vocês toda quarta-feira. E aproveitamos também para desejar a vocês uma excelente semana, uma boa saúde e aguardamos vocês na próxima semana para mais uma aula de CH. Muito obrigado, até logo.